Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Horácio Mouzinho, mestre em Direito Constitucional, que vai conversar conosco a respeito destes episódios envolvendo o judiciário, o julgamento do ex-presidente Lula, de que maneira isso deixa sequelas nas instituições brasileiras. Doutor Horácio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Existem sequelas, esse processo todo, que afetam essas instituições? Boa tarde, Joeldes, boa tarde a todos. Eu acho que existem sequelas, sim, e talvez dos tempos recentes seja a maior bola dividida aí que o judiciário já entrou, né? Não tem como a gente dizer que é uma situação normal, corriqueira, o julgamento de um ex-presidente da República, né? E ainda mais o julgamento de um ex-presidente da República numa matéria penal, né? Você espera que políticos, ainda mais políticos desse calibre, não cheguem nessa situação, que a discussão seja outra. Mas o judiciário trouxe para si isso, de alguma maneira foi obrigado, porque afinal de contas havia a denúncia, a dar uma resposta para isso, e agora a gente está já sofrendo as consequências disso, vendo a posição que o judiciário está sendo colocado, e a gente vai ter, o que é mais importante, a repercussão posteriormente a isso, como que o judiciário vai sair desse processo. Quando o senhor diz assim, como é que o judiciário vai sair desse processo? O senhor coloca como se o judiciário não tem escolha, né? Foi levado para dentro do judiciário esta decisão. O senhor acredita que a população, quando levanta questões contra o judiciário ou dúvidas quanto à imparcialidade do judiciário, ela está causando prejuízos ao judiciário? Ou ao país? As crenças que a população tem, que as pessoas têm sobre o judiciário são importantes, mas a gente não controla, né? Não dá para dizer que a população não deveria estar fazendo isso, não, é uma reação natural. O que eu analiso é mais sobre a ótica do próprio judiciário, né? Uhum. A gente pode analisar casos como esse sob dois enfoques, um enfoque propriamente jurídico, há questões jurídicas muito complexas envolvidas no processo do ex-presidente Lula, mas há também a questão política. O judiciário ele é uma instituição, assim como as outras, e ainda que faça seu trabalho de maneira correta, e há controvérsia sobre isso, mas ainda que faça seu trabalho de maneira correta, a gente, como vendo de fora, seja como jornalista, como professor, como estudioso, vendo de fora, você pode analisar, sim, as consequências disso. E analisando as consequências disso, é difícil não pensar que o judiciário foi obrigado, afinal de contas, como você disse, ele tinha que, de fato, decidir esse caso, e a circunstância acabou que o judiciário não tinha saída, da seguinte maneira. Imagine o caso agora de, ao invés de ter tido a discussão sobre se o processo do ex-presidente Lula foi adiantado, ou seja, se apressaram mais por conta da questão eleitoral, se ao invés de o tribunal ter feito isso, o tribunal tivesse segurado, esperado para julgar o processo. Se ele tivesse esperado para julgar o processo, uma parte da população que hoje reclama da velocidade estaria mais satisfeita. Mas a outra parte que acha ótimo essa velocidade e está provavelmente nas ruas indignado, dizendo que o tribunal estava lavando as mãos. Isso quer dizer que isso não pode preocupar o judiciário. Isso. Porque sempre vai haver insatisfeitos. Sempre vai haver. E há uma distinção importante que muita gente faz, é uma distinção que nem todos concordam, mas talvez para o leigo seja importante, é que uma coisa são as consequências políticas de uma decisão. Uma decisão pode ser correta juridicamente e ter decisões políticas desastrosas. A outra coisa é se uma decisão ela é política em si mesma, ou seja, se o tribunal está ou não deixando o aspecto jurídico de lado para decidir exclusivamente ou prioritariamente com os olhos na política e em especial nas eleições. O desembargador Leandro Paulsen falou na entrevista que concedeu a nós, que exibimos agora há pouco, que eles não estão alheios à discussão na sociedade, eles não estão fora da sociedade, eles estão vendo e sabem das consequências políticas. É possível que um julgador decida sem levar isso em conta, olhando apenas para as provas, para os autos? Olha, essa é uma discussão muito, muito comum, inclusive no direito, né? Existem alguns estudos que, por exemplo, nos Estados Unidos, especialmente, perceberam que juízes que eram indicados por candidatos democratas votavam majoritariamente de maneira democrata. E juízes que eram indicados por candidatos republicanos votavam mais com os republicanos, ou seja, há uma correlação, pelo menos nos Estados Unidos, entre isso. A questão não é tanto se
esse aspecto político está influenciando, porque o que importa é o argumento jurídico. É difícil o juiz, ainda que não pareça, né, ele é um ser humano como eu, como você, como todo mundo. Então, todo mundo tem sua opinião, tem a sua sensibilidade, etc, etc. Então, o judiciário ele é construído de modo a justamente tentar minimizar isso. Minimizar de que modo? Se o juiz Sérgio Moro decidiu sozinho, o tribunal agora tem que decidir de maneira colegiada. Então, se eventualmente um dos desembargadores ele dá um viés mais político, o desenho institucional é projetado para que o órgão colegiado possa mitigar isso. Será que mitiga? Será que não? Há uma discussão sobre isso. Mas, para responder de maneira muito direta, dizer que o juiz consegue abstrair tudo isso e decidir de maneira formal e técnica, eu acho que não consegue. Mas, ainda que não consiga, o que vai interessar no final das contas é, juridicamente, seja por que motivo for, a decisão está correta ou a decisão está errada. Tá certo. Olha, o Délio Rocha está ao vivo em Brasília? Eu tenho o Délio ao vivo em Brasília ou não? Para que ele possa trazer para nós as informações do protesto lá no Rio Grande do Sul. Délio Rocha, evidente, você já disse aqui no Jornal do Piauí que as consequências em Brasília são inevitáveis. O caso vai chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Délio Rocha. E em Brasília, certamente já estão atentos aí ao voto dado pelo relator favorável à condenação do ex-presidente Lula, né, Délio? Olha, Joelson, primeiro falando dessa coisa que vai chegar aqui em Brasília, isso certamente porque de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, certamente esse processo depois vem para o STJ e, em última instância, para o Supremo Tribunal Federal e também para o Tribunal Superior Eleitoral. E, Joelson, eu estava conversando com uma pessoa aqui hoje, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores, é um assessor parlamentar. Ele disse que alguns parlamentares do partido estão já certos de que o ex-presidente Lula vai ser condenado, que a última esperança deles é que haja um pedido de vista feito pelo Vitor Laus, que é o último desembargador a votar nesse processo hoje, né? Mas existe essa esperança, né, do Partido dos Trabalhadores, mas ainda assim eles não acreditam muito nessa possibilidade. Vale lembrar, Joelson, que nesse momento foi feita uma pausa, né, um intervalo no Tribunal Regional Federal, isso para que os desembargadores e todas as pessoas envolvidas nesse julgamento possam almoçar. O julgamento vai retornar às 15 horas no horário de Brasília, quer dizer, daqui a pouco. Até o momento foi dado o voto do relator, do João Pedro Gebran Neto. Esse voto não só negou o recurso da defesa do ex-presidente Lula, acatando a decisão do juiz Sérgio Moro, como aumentou a pena de 9,6 anos para 12 anos e 1 mês. E agora o próximo a votar vai ser o presidente da 8ª turma do TRF4, o desembargador Leandro Paulsen. E, por último, o desembargador Vitor Laus. Esse resultado, Joelson, qualquer que seja ele, vai ter uma profunda influência no processo eleitoral deste ano. Certamente todos os candidatos que estão pretendendo concorrer à presidência da República estão atentos a esse julgamento de hoje, Joelson. É com você. Muito obrigado, Délio, direto de Brasília, trazendo informações para nós, aprofundadas em relação ao caso do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos imagens também do Rio Grande do Sul, imagens que chegaram agora há pouco do acampamento em solidariedade ao ex-presidente Lula. Muitos trabalhadores, muitos integrantes de movimentos sindicais, de ONGs, simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, militantes, simpatizantes do ex-presidente Lula, estão justamente acampados no Rio Grande do Sul para acompanhar este julgamento. Aí é o trabalho de mobilização do Partido dos Trabalhadores, dos militantes, para garantir que haja apoio ao ex-presidente e, de alguma maneira, haja pressão em cima dos julgadores para tentar aí a absolvição do ex-presidente Lula, que está em julgamento nesse momento. Até aqui, um voto favorável à sua condenação, confirmando a sentença do juiz Sérgio Moro na condenação, porém, a pena que mudou.
Ao invés dos 9 anos e meio de prisão, 12 anos é a proposta do relator desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então tá aí as imagens do Rio Grande do Sul e aí a caminhada hoje de manhã, que aconteceu também na capital gaúcha, em solidariedade ao ex-presidente Lula. E eles caminharam pelas ruas, fizeram todos esses protestos, todos esses atos para pressionar e mostrar apoio ao ex-presidente da República. Doutor Horácio, essa manifestação popular também pesa, também acaba fazendo barulho na cabeça dos juízes e julgadores? Eu não sei se pesa, se eles vão levar ou não isso em consideração no momento de decidir, mas eu acho que essa é uma manifestação, obviamente, legítima, mas que faz parte justamente desse contexto que a gente estava conversando da politização. E, por exemplo, afinal de contas, se eles estão lá fazendo pressão, e é legítimo que o façam, mas se eles esperam que isso faça diferença, então o lado contrário também poderia fazer a pressão para condená-lo? Será que é essa justiça que a gente quer, que no final das contas quem colocar mais gente na rua vai conseguir determinada decisão? Eu acho que as pessoas na rua são importantes, são parte da democracia para que a gente possa justamente votar. A gente espera que manifestações como essa aconteçam durante as eleições, que manifestações como essa, inclusive, às vezes parece até jogo de Copa, né? Mas para o julgamento é uma questão, está dentro daquele aspecto político que eu falei anteriormente, de que toda decisão tem uma consequência política, mas é bom que o judiciário não leve em consideração as manifestações, nem as manifestações de apoio e nem as manifestações como tem de pessoas esperando a condenação do Lula. Eu acho que a torcida maior não deve ser para que ele seja condenado ou que ele seja absolvido, a decisão seja que o julgamento seja correto e que seja decidido com base nas provas dos autos. Com base nas provas e nos indícios. Agora, existe agora um parecer, o do relator, 12 anos e 1 mês de prisão. O senhor entende que ele concordou com o juiz Sérgio Moro ou que ele discordou em função da variação da pena? E aí vem uma outra questão. Se o outro juiz, doutor Leandro Paulsen, que vai votar agora, o desembargador Leandro Paulsen, se ele disser concordo com a condenação, mas discordo da pena, o senhor entende que aí houve divergência e que há motivos para um recurso do Partido dos Trabalhadores do ex-presidente Lula? Isso. Essa é uma questão que vai ser controversa. Eu acho que o doutor William falou bem melhor do que eu, conhece muito mais a área do que eu, sobre esse aspecto eleitoral. E como ele bem falou, o ex-presidente Lula ele tem advogados de altíssimo gabarito, né? Então, diante da situação, e a gente tem que assumir que é uma situação excepcional não só por se tratar do Lula, mas por se tratar de questões que a justiça eleitoral às vezes ainda não enfrentou. Então, por exemplo, nesse caso, se o desembargador, o relator, acabou aumentando a pena e outros desembargadores confirmam a sentença, mas não aumentam, por exemplo, a gente teria 3 votos pela condenação, mais uma divergência sobre a pena, sobre a dosimetria da pena. Isso seria caso de embargos infringentes? É uma questão controversa, mas supondo que seja um caso, há uma divergência entre eles sobre a dosimetria, embargos infringentes. A Justiça Eleitoral entende que os embargos infringentes suspendem os efeitos da decisão automaticamente e, portanto, afastam a inelegibilidade. E a prisão também. E a prisão também. Então, nesse caso, eu acredito que os advogados do Lula, mesmo que haja os 3 votos pela condenação, mas que haja uma divergência na dosimetria, vão tentar, sim, utilizar essa divergência como motivo para os embargos infringentes. Aí, qual vai ser a decisão final sobre isso, ninguém sabe, né? Advogado, às vezes, é uma pessoa que consegue tirar alguns argumentos da cartola e cola, né? Pode ser que esse seja um caso, mas como eu estou dizendo, é uma questão controversa, não é fácil, né? Não é fácil ainda a gente cravar. Prego batido, ponta virada, é só quando abrir as urnas, dia 7 de outubro, a gente souber quem é que vai ser eleito. Até lá, muita coisa vai rolar. Tá certo. Doutor Horácio Mozinho, muito obrigado pela participação conosco aqui, o mestre em Direito Horácio Mozinho. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Joel.